Olá, 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 boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como você está? Oh, sim, oh, muito bem, muito tranquilo. Tem, Hum, o menino deixou café aí para você hoje? tem café, mas mesmo sem café eu ia estar tranquilo, estava de férias. Hã? Ah, sim. Sim, sim, tava de férias uns dias. Sim, hã? Deu até para sentir um pouquinho de saudade do velho, sim, hã? Deu sim, deu sim. Olha como eu Isso tô aí. metido, já tô me dando o direito de ficar carente, eu achei, ó. Oh, mas a gente fica no Wi-Fi do coração. Oh, sim, ó. Sempre Uhum. conectado, né? Apenas Sim, brincadeira para dar um ar mais terra a terra, né? sim. E já que estamos no terra-terra, então vamos no inferno da terra. Oh, Ah, sim, ó, de férias lá, muito bom, ó, sim, ó. sim, calor garantido. Oh, sim, sempre praia, sempre da praia. Com todo respeito às graduações e pontos de vista sobre esse termo, apenas para deixar o contexto mais, digamos, tranquilo diante das pessoas. Ah, sim, ó. Não, mas agora não, eu fiquei com uma curiosidade então, já que a gente fez essa brincadeira de que é calor o tempo todo e sempre da praia, no, no, no livro do Dante Alighieri, que né, tem o inferno, o purgatório e o céu, mas que na verdade o livro se chama A Divina Comédia. Nossa, foi É, estudar antes, ó. Falou, sim, não, falou incompleto, foi estudar. não, foram voltando memórias, né? Eu li esse Nossa, livro quando eu era adolescente, né? Mas aí me voltou, a memória que me veio agora é porque a gente foi brincar da praia, mas o nível mais profundo do inferno que ele descreve como se fosse um nível gelado. sim, ó. Apenas uma analogia de brincadeira, assim, ó. O Assim, ó, gelado é o gelado da alma. O ah, gelado da sim, alma, assim, ó. sim, sim. Quando Tem você não se razão. encontra dentro da sua essência, você sente frio, ó. E aí vai se aquecer no externo. Vai buscar cobertor de orelha. Hoje eu vi com a trupe toda, ó, assim, ó. Quando é só cobertor de orelha, tá bom até. Depende do que você chama para cobertor de orelha, assim, ó. Pô, sim, 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 tem razão, tem razão. O cobertor de orelha de um é, Uma cruz do outro, é a assim, cruz ó. do outro, isso. Tora assim, ó. Menino não sabe muito de árvore, fica de bicho, assim, ó. Mas, Peroba rosa, assim, ó. peroba rosa. Assim, ó. Ainda bem que achou a palavra aí. Então, assim, a gente busca até achar. Então, o tópico que Marabô, esse tópico ele apareceu durante a conversa com Marabô sobre o inferno e a parte que ele falou que seria ótimo a gente expandir numa conversa com você seria a parte sobre, é claro, o inferno, o umbral, astral inferior, né, que são todas palavras para descrever a mesma coisa, mas a parte sobre resgates no umbral, postos de socorro, colônias espirituais de tratamento no umbral e esses tópicos. Podemos? Sim, ó, sem dúvida, ó. A Então vamos grande lá. proposta é a seguinte: nada é à toa, tudo é aproveitado. Uma vez que existe um processo de deshoma, um processo de autoconhecimento dentro de uma faixa vibracional, onde aqui se chamam de astral, ó, onde existe esse processo, há possibilidade da experiência mútua, tanto para o espírito que dão o nome de desolador, sim, ó, Uhum. quanto para o espírito que dão o nome de recuperador, sim, ó, apenas uma nomenclatura. Na verdade, é o estigar da alma, onde um humano cura o outro humano, sendo autêntico, sim, ó. Chega lá,
vê que o menino ou a menina já não tem mais energia se colapsando dentro da própria bolha, está sendo apenas um corpo vibrando uma frequência que serve apenas para o colapso em si mesmo, e a partir daí instiga no carinho, na conversa, no próprio processo de limpar feridas ilusórias, no processo de cuidar, e a partir daí acende a chama que já ainda está acesa, mas está empoeirada assim, eu escolhi as palavras certas para não causar um pouquinho de medo. Não funciona. Não, não funciona, não funciona. A gente está aqui para justamente. Sim, não é como se você fosse uma lamparina. Você lembra o que é lamparina? Sim, sim. A lamparina, assim, o foguinho, assim, com o vidro em volta. Como se o vidro tivesse cheio de poeira. E aí a lamparina não ilumina. Aí a pessoa vai lá com o paninho de prato, assim, paninho de prato não, mãe xinga, paninho de chão. Aí você passa o paninho de chão lá, o paninho da sua calça e limpa o pontinho e a luz vibra um pouquinho assim, ó. E aquela luz, ela nunca deixou de brilhar. A pessoa só perdeu a percepção dela, então. Sim, né? E na verdade esse processo de limpar não é um processo de fora. É um processo de dentro de mim para dentro de você. No caso, apenas analogia, assim, né? Vamos supor, a pessoa está lá, cheia de processos contrativos, onde os processos já se colapsaram em feridas, dependendo do nível mental da própria expressão do ego, ela tem certas deformações, certas expressões sexuais no corpo, ela mesma tem nojo de si, se depreda, não se lembra de quem é, e entra nesse processo que aqui diriam que ela é louca, Sim. mas não, na verdade, ela apenas não se conhece, não se lembra de quem é, e se vê de uma forma um tanto ruim, mas apenas diante da ótica dela. A gente chega, a gente limpa, a gente cuida, a gente instiga, e a gente apenas está ali. Assim instiga um lapso de uma ótica onde as coisas podem ser melhores. E a partir daí deixa uma sementinha. Essa sementinha aflora e se coliga à essência. A mesma essência se expande e se desperta. Tá com a gente, sim, ó. Sim, e isso ajuda os dois. Sempre. Processo de autoconhecimento, eu preciso me conhecer para usar o meu processo de me conceber para instigar você. Sim. E e também é como é como se você só consegue dar o que você tem. Sim, só Então, tem como dar amor, não tem como dar outra coisa. exato, exato, exato. É igual assim, eu não consigo, é impossível. Não, não é funcional eu chegar e fazer, limpar por fora, até chegar dentro. Não dá. Até pela própria proposta, pela experiência nossa, entende? Não que a gente foi Salvador, a gente está trabalhando, está aprendendo, né? E aí a gente olha para dentro de nós e vê você. Olha que coisa bonita. E aí limpa, Sim, e aí instiga você dentro de mim, no próprio sentir e emanar cósmico. E aí você se vê. Tem um processo de um pequeno pulsar. Esse pulsar desconstrói todas as coligações contrativas de um processo depreciativo que qualquer nível do umbral pode ocorrer. Só que cada um tem suas, vamos dizer assim, potencialidades. Né? mas só pode tem que respeitar a bolha do coleguinha também, então, né? Não pode ocorrer a qualquer momento. Sim, apenas quando ele não tem mais processos de se contrair devido à autoculpa e autocrítica,
E só quando haver a liberação, sim, ó. Quando eu me coloco diante da mesma liberação, onde o ser se dá o direito de se curar. E mesmo o ser que já consegue por si mesmo limpar um pouquinho o vidrinho, né? Esse vidrinho brilha mais. E aí ele pede ajuda. E aí a gente vai. E essa liberação, a liberação que você está dizendo, essa liberação vem do próprio coleguinha, vem do próprio ser, né? Não é uma liberação de cima para baixo. Não, sim, não. A liberação é do ser. Só que a captação da mesma liberação é feita por todo um processo estruturado, vamos dizer assim, né? Porque a liberação vem dele, o pulsar. Mas a captação desse pulsar é um tanto difícil, né? É igual, vamos fazer uma pequena analogia, né? Vamos agora mostrar minha burrice, né? Diante do próprio pulsar, do colapso de dois buracos negros, gerando uma onda gravitacional, quebrando a barreira do espaço-tempo, fazendo o mesmo se dobrar em si mesmo, né? É a mesma coisa. Para captar é difícil. Então precisa de um certo equipamento. Aí a gente usa. Não, pode seguir, E pode aí seguir. a gente usa esse processo e a partir desse processo a gente chega no serzinho que se deu direito. Porque assim, imagina um fóton. Esse fóton vai percorrer uma densidade até ser captado. Então precisa de um equipamento mais, vamos dizer assim, sensível. Sim. Marabu falou que, de uma certa forma, pode-se dizer que, às vezes, esse processo todo ocorre dentro mesmo de um posto de atendimento, de um hospital espiritual, no astral, através de um processo totalmente de realidade virtual, onde o espírito, o ser, a pessoa, né, o amiguinho, nunca saiu de um ambiente seguro. Sim, até mesmo onde ele está no astral inferior, o ambiente lá é seguro. Só oferece a ele as condições que ele se dá. Mas vamos a este Sim, outro só respeita a contexto, né? bolha dele, sim, sim. Sim. Vamos a este outro contexto. Vamos supor que você, vamos usar uma religião, mas não porque ela é ruim, tá? Só para dar exemplo, né? Por favor, não julgue Uhum. esse menino. Sim, Então, sim, só um que você, exemplo. independente de se você for judeu, católico, protestante, budista, islâmico, não importa. Né? Vamos supor que você é católico. Você crê fiamente que se você fazer muito cocô, seu cocô vai juntar e você vai para o inferno. Né? Não, você vai ser julgado primeiro, vai ser julgado e É vão te mandar verdade, para o inferno. tem Sim, esse tem um processo aí julgamento. também. Desculpa, Porque, desculpa. inclusive, Nossa Senhora é advogada de Então, todos a gente. usei a religião errada, então olha só que Ah, não, mas que não tem ignorância. problema não, é bonitinho o É, sistema, é um sistema completo, o sistema católico. Você vai ser julgado, Nossa Senhora. Tem até uma peça muito bonitinha chamada Alto da Compadecida. mas sim, filme muito bem feito, muito Sim, bem intuído, muito gostoso. A gente vê sim. filme, viu? Sim, oxi. Ah, muito bem. E esse é um filme muito bonitinho, porque vê esse processo do, do, das crenças católicas, desse processo da dessoma e do julgamento, e Nossa Senhora é a advogada de Nossa, todos. É bonitinho, é bonitinho. Mas sim, vamos lá. Então, o coleguinha tem essa crença, ele acredita que o processo de dessoma ele vai passar por um julgamento das coisas que ele fez, né? sim. Porém, E o processo vital, o processo de emanação, não é contrativo ao ponto do processo de dessoma, de autoanálise, fazer com que ele vibre uma frequência que leve ele naturalmente a certos pontos de realidade, entende? uhum. Só que o mental dele é respeitado. A natureza não dá saltos. Então ele entra, não podemos dizer assim, numa dessas câmaras, e aí entra nessa realidade induzida. Entendi.
Cabe É nojo, porque, assim, sim, é bem fofo, é uma configuração mais fofa possível, porque respeita, para não dar um choque de realidade. Sim, imagina ele aqui. Se a gente chega aí e vem o padre, vamos falar que é o pastor, para poder usar um monte de opção para não ter ninguém ficar com ciúme. Sim, sim, todos têm voz e Aí todos têm vezes, né? A chega o gente brinca de pastor, tudo. chega o pastor e fala para o fiel, você, depois que ir para o céu, você vai, você vai continuar a mesma coisa, não muda nada. A diferença é que fica mais sutil, que as expressões de realidade e do próprio sentir são mais notáveis, vamos poder dizer assim, né? E essa pessoa Sim. vai ter um choque de realidade, né? Agora imagina chegar alguém para a pessoa que morreu, né? E aí essa pessoa fala para ela, nesse grau de realidade, que as sutilidades são mais expressivas, fala, você está vivo, você agora é espírito, né? Sim, né? E nada do que você criou a vida toda é realidade. Uma grande maldade isso aí, assim, Sim, dá um choque, sim, um choque existencial quase. sim, né? Agora, indagando um pouco sobre o conceito de cidade astral. Igual tentaram falar com as minhas filhas que não tem Papai Noel, mas como elas gostavam muito da ideia de ter Papai Noel, elas não acreditaram. Pois é, se defenderam. Se defenderam, sim, se defenderam bastante. Independente de quem usa o papel do Papai Noel, se for meu papai ou outra pessoa me dando presente, eu também gosto de acreditar nele. Exato, não. Inclusive, quando a gente tentou falar a verdade, elas não tá Mas só melhor tendo. voltando Sim, à voltando proposta. ao Sim, assunto. não. Ou vamos supor que você é um ser que tem fiel crença diante dos graus de raciocínio, diante das classes e de subdivisões do próprio processo de pirâmide. Vamos supor que você tem ainda a crença de poder ter algo, fazer algo e se conceber em algo. E esse processo é respeitado. A maioria dos seres que pode se dizer do astral é assim. Tem crenças fiéis nos processos idênticos aos processos humanos aqui, assim. Então, esse ser, quando começa a sustentar uma realidade, ganha uma fração da realidade diante da bolha do tempo, onde ele constrói seu processo de vivência. Castelinho, no chão, essas coisinhas humanas, entende? Então, dentro de cada dimensão, existem infinitas possibilidades de cocriação dentro da sutilidade. Basta o que você consegue manter ou não. Existem reinos, existem moradas, existem castelos, existe de tudo. Grande farofa. Pois então, não é diferente daqui. Não, não é diferente. A diferença é que lá o ter, a ilusão do ter e sustentar se baseia no que você nutre. Sim. Isso que tem esse conceito aí de Exu tronado, não estou dizendo que é errado, não é isso. Só estou dizendo que é um respeito constante aos graus de consciência. Né? Sim, sim, Existe cidade no nosso olhar, existe tudo existe. Por isso que algumas literaturas e que conceitos são expressados de que tudo que existe aqui existe no astral e existe muito mais. Entende? São as captações de conceitos reais pelo sentir. E o próprio processo de interpretação faz com que as pessoas coloquem, entende? De uma forma um tanto fantasiosa, mas tem sua função da verdade. E algumas literaturas, inclusive, falam que existe aqui porque existe no astral. Sim, não. Porque, na verdade, existe aqui porque existe no macrocosmo. É, sim, Em sim. algum momento, de outras civilizações, os mesmos processos ocorreram, talvez em expressões distintas, mas os processos conscienciais são parecidos. O ser vive primeiro individual, depois em pequenas vilas, depois em civilidades, depois aprende a viver em conjunto, etc, etc. Independente do formato do corpo. Então é, então é tudo um grande fractal. Sim, sim. Tudo é simétrico.
Tudo responde à grande simetria quântica. E o propósito do fractal? Qual o propósito do fractal? Ensinar o currículo da cocriação? Qual o propósito do fractal? Por que tem? A existência é um fractal, dependendo da ótica que você coloca. Como disse anteriormente, antes da expressão das matérias primordiais, todas as formas são constantes de uma forma geométrica única, que constitui todas as possibilidades de geometria sagrada. É como se fosse uma grande colmeia de abelha assim, ó. Sim, uma grande colmeia de abelhas que... então, um tópico. Antes que eu esqueça, porque foi uma pergunta que me pediram para fazer. E eu me esqueci de fazer na outra conversa, então para não esquecer de fazer nessa, a pergunta era sobre os suicidas. Sim, ó. Depende do que ponto você coloca suicida. Depende de grau de consciência, ego e crença. Né? Sim, Se eu então falar vamos para você que começar... suicida... sim, por favor, não. Sim. Sim, então vamos começar... É um fractalzinho também o suicídio, então vamos começar de um casozinho, um tipo, se podemos ter uma taxonomia, né? Então vamos olhar um tipo. Vamos Que dividir seria... apenas para análise, tá? Não existe classificação, nem Exato. como... Agora me dê um deles para poder usar como ferramenta para poder ficar falhando se Isso, e cada caso um caso, né? Sim, não existe Então, melhor nem pior, apenas graduação de si mesmo. Só você pode graduar sua dor, sim, sem julgamento. sim, exato, porque se eu julgo a mim mesma e aí a contração vem em mim. Sim. Mas uma pessoa, Graças por a Deus, exemplo, sim. sim, graças a Deus, por isso que o sistema é justo. Mas uma pessoa que estava sofrendo muito, então você está num processo de doença, sofrendo demasiadamente, e essa pessoa faz a opção, é um tema muito controverso, a gente começou a falar da religião católica, por exemplo, um tema muito controverso na religião católica, essa pessoa que estava sofrendo muito faz a opção pela eutanásia. Sim. Mas vamos ter que descrever um pouquinho o estado. Explica o que é a eutanásia para as pessoas entenderem, viu? Pessoa que pede a Sim, morte, sim. é uma pessoa que perde a morte. Na verdade, vamos descompactar um pouquinho a eutanásia, porque se a gente vai olhar nos textos clássicos da ética e tudo, sempre tinha descrições de alguns casos onde a pessoa pedia, é engraçado, a gente colocou esse termo eutanásia e ficou parecendo frio, né? Na literatura clássica, porque esse é um problema ético que há muito é apresentado, na A literatura moral clássica atrapalha, eles sim, chamam... Sim, a moral atrapalha. Na literatura clássica eles falam do pedido de misericórdia. Tinha. Que era Então, constantemente dado, tinha. sim, era E constantemente, aceito, inclusive, por levado exemplo, como nos honra, campos de tinha. batalha. Nos Tinha, campos de dado como batalha, honra, sim. sim, sim. Então, antigamente, por exemplo, todo soldado conhece isso do pedido de misericórdia, Samurai, sim. sim, sim. Agora eu te pergunto dentro de um outro contexto, sim, agora que a gente fugiu, só aproveitando o gancho, me perdoe, né? Não, Será sim, os ganchos mesmo, são ótimos. será mesmo que um general, um samurai, um ser de extrema honra, que pede diante dos seus inimigos a possibilidade e diante do respeito à própria luta alheia, a pessoa dá o direito dela em se matar e ele vira um mártir? Será mesmo que essa cultura do medo ia empregar nisso? Ou ele ia ser um mártir e um herói da nação? Será mesmo que Oi, as leis mudam de um para o outro? porque pensa bem, se no astral O o que vale... Bushido dos samurais, né? Me O perdoe se eu Bushido, estiver equivocado. sim, o Bushido dos samurais. É altamente respeitado dentro da cultura, assim, né? Quem sou eu para julgar o que é certo e errado? Ou o próprio Harakiri. O Harakiri é o outro que é por você cometer uma grande desonra e você se pune.
Sim, é. assim mesmo. Mas Mas não estou dizendo que autoflagelação, independente de ser um suicídio ou não, seja algo louvável. Sim, depende do grau de consciência e depende da sua proposta. Depende do grupo que você se coloca. Não estou dizendo e nem defendendo isso, apenas dando um contexto mais amplo. Sim, mas por sim, favor. apenas abrindo o leque e dando uma perspectiva, inclusive histórica e ética, porque Sim, não é um tema novo, né? não, assim não. E, hum, mas, então, colocando o ganchinho de volta no que a gente falou de que no Sim, astral, o que a gente nutre é, sumamente respeitado. sim, Então, se o que eu nutro é sumamente respeitado, o, o que vai acontecer com o suicida vai depender do que ele nutre naquele momento. sim. Então, Chega a ser natural. E tão claro. sim, é porque eu lembro, por exemplo, teve um caso descrito pelo. Tem um médico que investiga regressão, e ele descreve David Weiss. E ele descrevia um caso, por exemplo, onde essa pessoa fez Sem uma nome, regressão. sim, Assim, vamos fazer um acordinho assim, sim. sim, sem nome. Mas se alguém quiser ler o livrinho, é porque essas coisas estão tudo em vários livrinhos, né? Mas Sim. o. Um, E mas daí não me dá importa, não. trabalho para manter o campo, sim. Ai, sim, então não preocupe, não pergunte. Não, tô sem nome, sem nome. Vou apenas descrever o que ele descreveu. Então ele descreveu. Senão a trupe do velho reclama. Sim, sim, desculpe, sim, Mas sim, brincadeira, sim, perdão, por favor, sim. prossiga. Então, sem mais nomes, sem mais nomes. Mas tem um caso que a pessoa descreve durante o processo de regressão, onde ela simplesmente cansou, ela achou que tudo que ela tinha que fazer já estava feito, e em sã consciência ela decidiu que não, já tinha cumprido tudo e tal, e ela decidiu ir embora. Ela parou de comer numa paz muito grande e decidiu ir embora. E quando ela descreve o processo de transição dela, é, confirma o que a gente estava falando. Parece que esse estado de espírito dela de paz e de tomar essa decisão em muita paz foi honrado em todos os momentos. Sim, Buda também, sim. As Sim, Buda pessoas também. dão as colocações, mas não veem uma ótica maior, se fecham. Tranca-rua usa um termo interessante, põe cabresto, sim, Sim, não sim. não dando conotação equivocada às pessoas que o fazem, apenas dando um contexto um tanto mais analítico. Como nós dizemos, esse trabalho não é sério, não Sim, se esse trabalho deu. não é sério. Isso é uma conversa na beirada do fogão a lenha. Sim, exatamente. Diante dessa proposta, nós não damos colocações de ignorância ou não, até mesmo até o Papa atual, sim, sim, ele já tem uma ótica um pouco mais diferente, né? Está renovando as propostas, até mesmo para a existência da própria igreja diante dos seres que aqui nascem. Se não Sim, porque mudar, senão não evolui, não existe. vai ficar vazio. Vai ficar Sim. vazio. E não que ele tenha esse intuito, ele de fato nutre uma realidade distinta, e graças a Deus e nosso pai Agostinho também, sim, que Sim, graças padroeiro a e Deus. instigador desse papo, assim, e Uhum. tá trabalhando, tá fazendo o trabalho dele, sim. Sim. Eu, como sou metido, fico só vindo aqui conversar, bater papo, jogar conversa fora, assim, jogar papo ao ar, assim, para ecoar nos campos, sim. Olha, mas como é que é o efeito borboleta? Que Marabu falou, então, Então borboletinha. você tá falando coisa demais. Vou ficar mais quietinho. Hoje foi besteira isso aí, vídeo de A borboleta. borboletinha batendo asinha. Pois é, Mas a gente não é borboleta, não. A gente é o menorzinho que borboleta, libélula, libélula. libélula, sim. Olha, mas a libélula, o nome em inglês é dragão voador, hein? É um nome Pois é, ainda imponente. bem que você entendeu. Olha, então, mas agora então vamos falar uma pessoa que se suicida num momento de grande depressão. Bom, a pessoa que faz esse processo,
Primeiro, ela já jogou a poeirinha dentro da própria essência, onde ela não se vê, logo ela sente frio, como a gente indagou no início, tinha. Sim. Aí, apesar dessa proposta, dependendo do choque de realidade, dependendo do que ela nutriu durante esse processo de vida, lembrando que as experiências não são boas nem más. O que faz esse processo de nutrir é exatamente a reação que nós temos diante delas, né? O Sim, único sim. livre-arbítrio, né? Então, depois deste conceito e a própria expressão do gosto em se amar ou não se amar, existe a possibilidade da mesma ser conduzida a um processo indutivo de recriação do processo, tendo um desligamento do processo expressivo no astral, onde ela entra naquelas câmaras que nós mencionamos e existe um processo de tratamento natural, expansivo, ou ela entra em processo de autodepreciação e de expansão da mesma depressão, aonde na expressão um tanto mais efetiva no astral inferior, isso se multiplica e ela se aglutina até chegar o momento da gente ir lá fazer nossa proposta, né? Tinha. E o processo? Eu sei que esse é um tema que tende a dar medinho no astral, mas vamos ver se a gente consegue falar disso de uma maneira. Não é proposta, por quê? Porque é ampliado, porque, como disse antes, tinha. Sim, sim, então No vamos. astral, a sutilidade se expressa com mais efetividade, tanto para uma expressão da cocriação, quanto da expressão de um processo de nutrir. Né? Mas o que eu ia perguntar é sobre o que alguma literatura espírita menciona como as pessoas que vão se contraindo tanto, tanto, tanto que eles viram ovoides. Como é que um ovoide pede socorro? Pelo mesmo processo, né? A forma do corpo pouco importa a nós. Quando mesmo entra em processo onde é um ovoide, e toda a gama de nutrir e do processo mental se desvai diante da mesma dor e ele não se lembra mais do estar, do estado, do aqui e do agora, onde até mesmo a depressão, que foi o que levou ao estado contrativo, e afinidade com aquele lapso, com aquele momento, com aquela faixa vibracional, faz com que a gente vá lá, instigá-lo de uma forma um tanto mais efetiva. Ninguém fica em lugares que eles não merecem, não pode, é ilógico. Porque se eu esqueço de quem eu sou, logo eu não nutro mais aquilo. Mas a única realidade nutrida é a que eu conheço, e é lá. Então, isso não é muito justo. Mas se eu Mas a esqueço gente de não quem eu pode. sou, então me dá uma oportunidade de vibrar de novo na minha essência, porque a minha essência nunca se esquece. Mas você só consegue o que tem à sua volta. Ah, sim. Quando você esquece. Então, se você está lá, fica um pouco difícil. Então, a gente vai lá, fala, ó, meu amiguinho, vamos ser diferente, vamos brincar de outro joguinho, assim, né? Sim. É bem assim mesmo, pode ser diferente, as ferramentas sempre mudam, mas de uma forma simples é isso aí mesmo. Sem dar muitos detalhes e sem precisar de ficar instigando o medinho alheio, não há proposta. Assim. Sim. E a pessoa. Eu sei que a gente está generalizando muito e cada caso vai ser um caso, mas, por exemplo, a Graças a pessoa. Deus. Sim, graças a Deus. A pessoa que dessoma como parte de uma overdose, porque a overdose em si é um estado bastante expansivo, tanto que a pessoa expande tanto que dessoma, né? Tinha, mas o processo de vontade de se drogar é contrativo. Ah, sim, a vontade de se drogar é tentando reequilibrar uma sensação desconfortável de contração que não se sabe equilibrar de outra forma. Sim, e quanto mais se expande com os próprios processos indutivos das drogas, sem a droga o processo contrativo é pior. Quanto mais de sua expansão indutiva, indutiva, sem a droga, a contração é ainda maior. Então a necessidade sempre aumenta. Então depende muito do mesmo processo de vida, do processo de emanação. E aí tudo leva a um contexto onde a pessoa vai ao lugar onde ela vibra, assim, né?
Sim. Então, aí vem como é que eu vou dizer? A oportunidade. Oportunidade, mas não de uma forma que cria obrigação ou contração, nem nada, mas a gentileza que é o joguinho de aprender a, a, a reconhecer e reconhecer esses convites à contração e, e oferecer ou criar ou responder com uma expansão consciente. Entendeu? Porque nessa realidade de consenso, dá para fazer isso. É como se fosse igual a escola de arte marcial, que dá para fazer isso de uma maneira mais protegida antes de chegar numa realidade onde é mais complicadinho. Tudo depende. Depende, é um contexto relativo. Depende. Depende de quem é, depende de como é, depende do que a pessoa nutre, depende de qual a intenção, depende das condições que ela entrou naquele processo depreciativo. É um contexto um pouco Ai, sim, não, já veio a correção. É contraditório, assim, né? relativo, sim. É relativo porque pode ser que numa configuração onde a resposta é mais rápida e mais clara, a resposta do campo, ou a resposta da bolha, aquilo é mais rápida e mais clara, aquilo seja mais efetivo. Sim, né? Então, sim, a correção veio, sim, é relativo. A gente esse ano vem para cagar regra. Sim, exato. Não mesmo. Quando a gente caga a regra, a primeira coisa que acontece é que o macrocosmo tem um processo de esfregar o narizinho na regra que foi cagada. Sim, depende de você sentir cheiro ou não, senão ele fica esfregando cada vez mais. Sempre da maneira mais gentil possível. Sim, sempre, mas depende da sua ótica. Vendo gentil, muita gente não vê gentil, não vê pedido. Não, mas é porque tem gente que só de olhar para o que fez, assim, ó, não precisa esfregar, não, já vi. Pois é. É. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. É só para dar um contexto um tanto mais leve, mas é um contexto aberto e amplo, onde são infinitas possibilidades. A gente só tem que trazer essas possibilidades para dentro de uma razão lógica e não contradizer o que a gente nutre, alimenta e o que a gente é. Tudo que lhe traz paz é possível. Somos deuses, co-criadores. Você é capaz, você pode. Tudo depende do que você sente, da forma com que você interpreta os fatos. Nós podemos ser quem somos, ou ser quem queremos ser, tudo depende. O seu amanhã depende de agora. Agora depende da forma com que você vê o passado. Criador. Coletiva. Sim. Ai, agora, olha, você falou, agora expande isso um pouquinho. Sim, expandir como? Sim, já foi muito claro. Sim. É porque não foi muita coisa foi muita coisa numa sentença só. Sim, vamos supor que você bate o dedinho. Você tá andando feliz, bate uma dedada na quina. Isso dá risada. Sim. Aí você bate o Dá dedinho. risada, como é que é dar risada? Porque Sim, dá é porque risada fez alguma do coisa. observador que não bateu, né? Gente, é só brincadeira, assim, eu também dou Sim, risada. sim. Quando merece, eu dou risada. Oh, dó. Brincadeira. Mas é só dando foco. Como se visse como que exercício castigador, né? A gente também bate nossos dedinhos, assim, diante do macrocosmo. Sim, Mas vamos voltando nas ao quinas do foco. macrocosmo. Sim. Aí a pessoa vai lá e bate o dedinho. E depois, no outro dia, ela bate o dedinho de novo. E de novo, de novo. Porém, ela tem duas opções. Ou ela acha a mesa uma mesa porcaria, ou ela acha que não está prestando atenção. Daqui 10 anos, quando ele comprar outra mesa, o fato do achismo naquele momento vai influenciar a compra da mesa, de uma forma intuitiva.
Então, a mesa que tem um formato parecido com o pé, provavelmente ele não vai querer. Porém, pode ser uma mesa mais barata e bonita. Mas a mesa que tem um pé mais para dentro, ele vai comprar. Ou seja, se você vê a mesa em um processo onde a mesa está ali e você não prestou atenção, você ia economizar dinheiro no futuro. Sim, Falando de uma forma bem simples. sim. E como você já está mais adulto e mais consciente, você ia tomar cuidado para não bater o dedinho. E provavelmente você compraria a mesa com o dedo para dentro, com o pezinho para dentro. Seu amigo protetor ia olhar para você e sua interpretação sobre o fato egóico-interpretativo no passado, e você ia bater o dedinho lá também. E ia vir na sua cabeça que você bateu o dedinho há 10 anos atrás também, e aí o processo ia continuar do mesmo jeito. E aí o seu achismo sobre bater o dedinho lá ia influenciar uma batida do dedinho daqui 10 anos no futuro. Sim, sim. Mas, Contamos a história de 20 anos, 30 anos de bater dedinhos. Entendeu? mas e na Agora você configuração? coloca isso para tudo. É só usar essa analogia que eu fiz para tudo na sua vida. Não, mas faltou uma configuração dos fatos. Quais da mesa? A Sim, da ótica da mesa. mesa? Não, não, a ótica da mesa não. A ótica onde você não quer ficar tendo que andar com tanto cuidado. Então Nem você é tem culpa da consciência. mesa, nem é culpa da mesa, mas você não quer ficar tendo tanto cuidado ao andar. Mas o cuidado não é um processo consciencial. Você bate o dedinho porque você não prestou atenção. Ah, mas Quando você não você quer ficar está em prestando paz e atenção. equilíbrio, então fique em paz e equilíbrio. Aí você não precisa. Você não bate nada. Então, peraí, E aí, não, mas isso, não, peraí, tem uma figurinha aí. Então, se eu estou em paz e em equilíbrio, eu não bato o dedinho na mesa, na quina da mesa. sim, não, não bate. Pessoa que está Mesmo, equilibrada não bate. Pode fazer pesquisa. mesmo que eu não esteja prestando atenção. Não. A sua capacidade sensória, o seu cérebro é altamente capaz de se ver e se colocar diante dos locais, e a sua visão periférica faz com que você se note. Logo, a sua Ah, interpretação não fica dúbia, e seu estado equilibrado faz com que você ande de forma linda e bela. Logo, se você não está equilibrada, sua capacidade sensória não é mais a mesma, e você lasca o dedinho na quina. mas, mas será? Olha, é porque tem uma historinha que as minhas filhas até me zoam até hoje, que eu estava caminhando na rua, estava na maior felicidade, carregando uma sacolinha de supermercado e cantando a musiquinha Imagine do John Lennon. Eu estava cantando a musiquinha numa alegria, numa paz, assim, sentindo o mundo assim tão maravilhoso. E na hora que eu cheguei assim no finalzinho da música que fala assim, ó, e o mundo será um só, eu caí. Sim, mas aí tem as interpretações, a forma com que o seu campo é moldado pelo ser que te acompanha. Às vezes você precisava de uma mensagem onde você caiu. Não, olha, eu ri muito e falei com elas que o mundo estava com tanta vontade de ser um só comigo que eu caí para ficar mais perto dele. Pois é. Seu ex brincalhão. Te deu a oportunidade de ver a risada disso hoje. Filho da puta, filho da puta, tem que deixar a Pois cara é. não, eu dava só um beliscãozinho, só caí não. Um tropeçãozinho. Depende da ótica dele, do que é engraçado. Sim, se você me aconteceu, você merecia. Foi o ponto de equilíbrio. Aquilo foi equilibrado. Sim, essa foi a lição hoje com meia-noite. Aquilo foi um ponto de equilíbrio lá pro Pois mundo ser um é, sim, só. você nota as nuances e as capacidades, todas as propostas de contextos trazem mais contextos, ou seja, o nosso outro amigo, Anshi Magabo, trouxe o contexto do inferno, me trazendo condições de abordar isso de uma forma mais clara, consciente e brincalhona. Sim. E também o próprio nosso outro amigo, Meia-Noite, nos trouxe o contexto onde eu posso abordar de uma forma onde você cai de cara no chão e a gente dá risada, assim. Não, mas eu também, olha, nós demos muito, até hoje a gente dá risada daquilo. Não, assim, você, mas eu estou falando numa interpretação constante de todos que nos ouvem, sim, senão a pessoa acha que você é maluca. Sim, claro, não, a gente ficou alerta para não ficar pedindo para o mundo ser um só, não.
Eu acho interpretação, eu não Não, sei, mas só eu de não sei. brincadeirinha, só de ser de brincadeirinha. Sim, sim. Eu acho que então, a gente tem que se defender para não mudar os campos desse jeito, assim, Exato, sim. senão a trupe reclama, fica dando Não, cutucada só na assim. bengala, fica dando bem cutucada na bengala do velho, xixi, xixi, xixi. Sim, 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 estamos do efeito borboleta. Mas, Ficou claro o contexto do campo astral, do astral inferior. É um processo tanto simples, mas é para dar um entendimento simples para a pessoa poder expandir a sua criatividade e processo de interpretativo, desculpe, sim. E aí você consegue trazer para esse contexto todas as outras possibilidades de informações que a gente coleta por aí, livros, outros diálogos, sim, 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 sim. sim, sim. E ficou uma pergunta, acho que porque a gente tocou no tópico do suicida. E eu me lembro de uma. Me veio uma memória de a gente estava fazendo uma reunião na Igreja Católica para fazer orações, porque o filho de uma amiga tinha feito essa opção. Então, e, e, e o padre, de uma maneira muito gentil, muito misericordiosa, falou que quando ele fez aquela opção numa depressão muito, muito profunda, porque nos dogmas católicos, quando você faz essa opção, você se dana para sempre devido às crenças do inferno e tudo isso. E ele, de uma maneira muito misericordiosa, falou que quando a pessoa, num estado de depressão profunda, toma aquela decisão, ela não é ela mesma, ela não está tomando aquela decisão com toda a sua capacidade de juízo, de poder de Sim, decisão. E o que a gente podia fazer era rezar por aquela pessoa, né, com muito amor. Então, eu queria só, para não ficar esse tom né, de que a pessoa vai ter o efeito da sua bolha e tal. Quem fica pode fazer por alguém que dessomou e que aquela pessoa se vê num estado de se sentir ser preocupada, de se autêntico, sentir. sim, ser autêntico. Se Então, eu estou sentir, preocupado, sim, sim, eu falo, por favor, independente da sua fé. Se eu acredito que se ela morreu e vai para algum lugar e fico preocupado, eu tenho fé em alguma coisa. Assim, sim, sim, senão aí a você não partir ficaria daí, preocupado. né, você se coloca autenticamente sobre seu sentir e reza, agradece e pede o melhor sempre. E esse processo autêntico, porque o amor sempre transpassa a autenticidade, vai brilhar no macrocosmo, levando amor à pessoa que recebe. Às vezes é uma luz, como um farol que guia mesmo aos braços de Maria. Olha que coisa interessante. Sim. Por que os braços de Maria? Apenas para um contexto explicativo. O braço de Maria é o braço da mártir, o braço do processo expansivo, o braço do macrocosmo. Sim. Não, e também a gente começou com o exemplo católico, então Ótimo, eu combina. só usei a mesma conotação para poder dar uma explicação mais fofa. Sim, combina, fecha, como se diz, é simétrico, causa simetria. Sim, mas podia ser outra pessoa, não tem problema. Sim, podia simplesmente ser os braços do macrocosmo. Tinha. Não precisa Podia ter ser uma. médico, o espírita gosta de médico. Podia ser um médico. Sim, podia ser um médico, sim, o espírito. Sim. Sim, sim, Podia ser, sim. podia ser o mestre da chama branca. Fralda na cabeça. Sim, podia ser o Buda gordinho. Sim, Podia, podia ser o podia. mesmo mestre com um capacete de egípcio. Sim, podia. Fazendo Sim. pirura, olha só. Ou mesmo não ter forma, porque tem gente que o que traz mais conforto é ver uma luz branca, nada mais. Sim, sem problemas. Vai ser a configuração mais gentil possível. Tinha.
Porque Agora se que for conotação diferente. mais branda e leve. Quando sim, eu venho e esses conceitos enraizados do próprio processo do medo sobre o mesmo campo de um astral inferior, sobre um umbral, todo esse medo, essa constante criadora feita só para vender, não ajuda nada, sabia? Eu não estou dizendo que está errado. Se existe é porque se afiniza e se manifesta é porque está equilibrado. Mas mesmo assim, agora eu vou expressar meu direito de ter gosto. Sim, pode comer mais Sim, gostosinho, mais fofinho, onde eu falo que eu não tiro o direito das pessoas de interpretar o que é ruim do bom e o que é bom do ruim, mas eu também não me dou e não me deixo mexer no que as pessoas interpretam e emanam. E até mesmo do que eu emano e interpreto, entende? Sim, então é uma autonomia emocional, mas sem criar separação. sim. Grande proposta. Sim, Sim. O outro não precisa estar errado para você estar certo, porque o universo, o macrocosmo sempre diz sim. sim. O entendimento sobre esses processos traz autonomia, crescimento espiritual, consciência e autoadaptação sobre contextos diversos. Sim. Sim, porque Sim, permite, sim, porque permite criar configurações mais expansivas frente a uma sim, contração externa que não se prefere, sim, porque não tem problema ter o gosto e preferir uma configuração mais expansiva, mais fofa. sim. Todo o processo é sempre um espelho sobre o que você nutre em seu interno, independente do estado ou local que você está. Entende? Sim, foi uma figurinha. Será? A gente, olha, fala desse conceito do espelho. É porque já tiveram algumas conversas que a gente falou, mas muito brevemente, e eu não sei se talvez a gente tenha tempo de falar nessa conversa sobre esse conceito do espelho. Sim, você em si é o universo. Bom, independente do tamanho do seu processo consciencial ou sua capacidade de sustentação de uma realidade constante. Você é o universo e ponto. Você é o universo em potencial. A partir deste conceito, o seu próprio universo lhe oferece o que você nutre, através de um processo mental de exposição e contração, dando forma e contexto às suas interpretações. Essa analogia do espelho nada mais é do que a interação do seu universo diante do universo onde você se encontra, onde ele lhe oferece as mesmas condições e propostas sobre o que está no interno, te treinando a ser realista diante das possibilidades. Sim, Sim, mas a configuração mais realista diante das possibilidades é entender aquilo como um espelho, então. sim, ele é um espelho, ele te dá o que você alimenta. Para no futuro, quando você alimentar dentro de si mesmo, você ter consciência do que você está fazendo. Então, para ele me dar uma configuração diferente, eu tenho que alimentar uma coisa diferente. Então, é igual de manhã na frente do espelho. Não tem jeito do meu espelho sorrir para mim se eu não sorrio para ele primeiro. Ele vai me dar a cara que eu estou mostrando primeiro. Sim, tem uma história antiga assim, que quando o bichinho aqui era mais velhinho, que era mentor de outro cabeçudo em outro lugar, sim, Sim. fazia manuscrito, aí eu falando demais, aí a partir desse processo, estava lá meu amiguinho fazendo meus manuscritos e trazendo contextos que se difundiram e deram meios dos princípios de Confúcio se manifestar. Olha como isso é velho, Uhum. Foram trazidas propostas para serem introduzidas ao campo, aonde o campo se manifestou, dando condições à manifestação do nosso amigo Confúcio.
Mas o grande foco é o meu amiguinho. Amiguinho lá, humilde, vivendo em sua harmonia, plantando arroz, praticando artes marciais, se encontrando por um baile no exercício e meditação. Porém, tinha um general. General também praticava artes marciais, mas com base em expressão da ilusão do poder. Porém, a família deste general passou por um processo um tanto contrativo, expressando um câncer. E na época não era denominado como câncer, e sim uma praga, um castigo. E aí esse general foi pedir auxílio a esse amiguinho. E ele perguntou, pôs a espada diante da mesa, invadiu o templo e falou: me dê a solução para meu problema. Esse amiguinho sabiamente pediu ajuda e o velhinho estava perto. Oh, coincidência. Aí a gente intuiu, né, pelo processo anímico, porque isso não é novo não, viu? Esse processo anímico. Para ele falar que era só eles pararem de fazer maldade e de trazer a maldade, a cobiça dentro de si, que as coisas mudariam. Só que a gente se esqueceu, ou erro, né, de falar outra coisinha. A gente ele falou só isso, falou, só isso. E aí ele foi embora. Só que depois a gente trouxe lá nos manuscritos que a constante vibracional não influencia o agora. É o agora que influencia a constante vibracional da manhã. Sim, sim. É porque, na verdade, se já. Igual a gente Hoje estava você conversando. pode, você plantou ontem. Sim, então se a plantinha já brotou, de uma certa maneira aquilo já é passado, entendeu? Sim, sim, sim. É como. Mas existe também ferramentas, sim, de você, mesmo olhando para a plantinha, se não se afinizar mais com aquela proposta e o mesmo fruto não fazer mais parte de ti. Mas ele necessita de um processo consciencial um tanto mais amplo, sim. Sim, você. Em cada agora é porque igual o meia-noite estava falando, né? Em cada agora você colhe e planta. Você colhe a configuração que equilibra a, a, as curvas de probabilidade nutridas no passado e sustentadas no presente, mas você tem a possibilidade de tornar aquilo um ponto de mutação para plantar uma outra coisa que vai ser equilibrada no próximo agora. Sim, Entendi, eu entendi. Não sei se eu entendi o que ele sim, tentou passar. sim. É uma linha fora do tempo, sim, mas a gente pode trazer isso falando de formiguinha e falando de café, falando de dar dedada na mesa, que é uma outra ótica onde vocês podem ter outro ponto de interpretação e observação e a partir daí se conceber de um conceito distinto, sim, falando a mesma coisa. Sim, sim, Agora o sim. menino já está cansado, sim, se Mas esse podemos foi. dizer assim. Não, mas só para confirmar. Então, esse foi o finalzinho da história. Sim, ele foi embora e o processo dele não se resolveu. A gente Sim, só não disse para ele poder não fazer besteira com o nosso amiguinho. A gente não mentiu, a gente omitiu essa parte. sim. Só para trazer um contexto, né? Só para trazer uma beleza. Não vou fazer uma figura assim. Então, para a gente não sobrecarregar o amigo, então já fica o meu agradecimento e aí uma mensagenzinha para a gente. Sim, eu que agradeço a possibilidade de expressar minha ignorância, assim, só dizendo que a minha opinião é apenas um lapso de sinapse, uma sinapse inconclúvel entre eu, todos os amigos que sustentam a proposta e esse amiguinho aqui. Não dando conotação ou fazendo minha culpa diante das palavras explícitas, pois faz parte do que eu nutro e todos nutrem inconcluível. Ou seja, sempre as coisas que se manifestam são justas. E por mais
que você sinta culpa sobre fatos ou interpretações suas ou alheias. Sempre entenda que o melhor foi aquilo que aconteceu, senão não aconteceria. Mesma coisa que chamar Deus de burro. Então, eu agradeço a proposta e estamos sempre galgando a ignorância. Sim, eu Gratidão. agradeço, muita paz. E como eu dizia anteriormente, nesse amiguinho aqui, muita paz e fiquem com Deus. Sim, Oh, amém, gratidão.